relativamente simples, né? Então, esse aqui, ó, vou primeiro apresentar o projeto. Esse é um projeto que eu fiz inteiro de forma manual. Então, aqui eu não fiz nada com auxílio de software, então foi tanto a parte de dimensionamento, como lançamento, tudo isso aqui foi feito manualmente, né? Então, aí aqui as representações, né? Todos os condutores, e o pior, né, de fazer isso de forma manual é que depois a gente precisa, na hora de fazer as contas, né, o levantamento dos materiais, você tem que vir somando trecho por trecho, pensando na subida, na descida dos condutores. Então, acaba que você também tem uma aproximação dos materiais, né, do quantitativo dos materiais, mas seria o mais próximo aí, né, possível quando a gente está fazendo ele dessa forma manual. Aí aqui eu tenho os refletores, os relés e tudo mais. Então, isso aqui é um centro comunitário. Então, aqui tem a entrada do centro comunitário, né? A entrada, a portaria, a bilheteria, aí tem uma varanda, tem um salão, cozinhas, banheiros e algumas salas de depósito. Então, daí tudo isso é referente aqui a esse centro. Então, daí foi feita essa instalação, prevendo aí algumas luminárias fluorescentes, outras aqui são iluminações de LED, outras iluminações fluorescentes, lâmpadas compactas, aqui pontos de tomada duplo, interruptor simples, então tudo aí necessário para essa instalação. Aí, por exemplo, no banheiro, 3 pontos de iluminação, mas comandados por um único interruptor. Então você só aciona esses 3 pontos de uma única vez através desse interruptor. Considerando então todas as notas também, né? Então, para cada tipo de projeto a gente vai ter uma nota específica. Então, apresentando aqui, né, os eletrodutos que não foram apresentados, os condutores, os tipos de arandelas, os tipos de iluminação que são considerados. Foi considerado aqui a utilização, inclusive, de ventiladores. Então, eu fiz a previsão de uma tomada baixa e uma tomada alta, para que essa tomada alta fosse utilizada para ventiladores. Então, fiz já o projeto considerando essas cargas dos ventiladores de 200 watts. Então, daí, ó, tudo isso aqui está descrito aqui, ó. Inclusive, essa é uma daquelas tabelinhas mesmo que eu costumo apresentar para vocês. O resumo da instalação. Então, ó, número de circuitos, o tipo de circuito, a tensão de alimentação, qual era o local, a quantidade de potência, a corrente de cada circuito. Isso aqui é alimentação bifásica, né? É um padrãozinho bifásico. A seção de cada condutor, o tipo de proteção, então disjuntor termomagnético, o número de polos e a corrente dos dispositivos de proteção. Além disso, né, então, também apresentando aqui a legenda, então a legenda com todas as simbologias, né, que foram utilizadas, e apresentando então a sugestão para o padrão de entrada. Então, padrão de entrada, caixa incorporada sem multistem, então para uma ligação bifásica, com bitola de 16 milímetros. Então aqui é um centro, apesar dele ser grande, ele tem um consumo muito baixo de potência, porque não tem ar-condicionado, não tem chuveiros, então a previsão de cargas dele é bem pequena, então é uma instalação bifásica com entrada de 16 milímetros quadrados e disjuntor de entrada de 63. Isso é o nosso padrãozinho de entrada. Aí aqui sempre convém colocar alguns detalhamentos, dependendo da necessidade. Então aqui tem o detalhamento da conexão do relé. Então aí o relé fotoelétrico, as fases, os refletores e como que são conectados depois os demais refletores. Aqui são os diagramas, já também diagramas unifilares de cada instalação, né, de cada quadro, no caso. Aqui eu tenho 2 quadros. Então, ó, se a gente ver aqui, ó, eu tenho um quadro geral, está alocado aqui, e tem um outro quadro auxiliar aqui, alocado na cozinha. Isso já era, na verdade, isso aqui ainda é um projeto de uma reforma, né? Então,
Por isso que também foi planejado dessa forma, senão poderia ter repensado uma outra distribuição. Com certeza não colocaria esse quadro geral aqui, poderia colocar ele mais para cá, fazer uma distribuição entre esses pontos e também aí provavelmente alocaria um outro quadro também nessa área para poder suprir aqui esses circuitos e manter bitolas pequenas, bitolas próximas aí às mínimas, às seções mínimas. Então daí, ó, aqui tem dentro desse meu diagrama unifilar, como é que é a conexão da rede com a concessionária. É um sistema bifásico, fase e neutro, 16 milímetros quadrados, sistema de aterramento também com 16, o quadro medidor, um disjuntor de 63 amperes, aí aqui a ligação, depois que sai do quadro medidor, né, você tem o aterramento aqui junto da caixa com o neutro, né, então aí você tem o aterramento funcional, aí aqui você já tem um condutor de proteção, então você sai com condutor de proteção, né, então aqui você tem já 4 condutores no circuito de distribuição, e aí vai para o primeiro quadro de distribuição, e depois vai para o outro quadro de distribuição que está aqui. Aí tem, então, já também a presença dos circuitos de reserva, então, pensando, né, que futuramente isso pode ser expandido, e você tem que ter espaço no quadro, e também você precisa ter espaço para suprir novas cargas, né, então tem que prever aí esse aumento de potência. Então, isso aqui seria um outro projetinho, esse aqui foi todo feito à mão, então, tanto essa parte de dimensionamento quanto a parte de levantamento de materiais. Então, daí agora eu vou mostrar, por exemplo, a planilha aqui. Então, a planilha de levantamento de materiais também foi toda calculada aí manualmente. Então, alguns valores, por exemplo, de condutores, de eletrodutos, tiveram que ser aproximados, né? Tendo em vista que você tem muitos trechos, aí você tem que verificar, né, tanto dos trechos, as subidas, as descidas, aí tem que ter um pouquinho também da questão da experiência para identificar o quanto que seria melhor de colocar um pouco de condutor a mais ou eletroduto a mais, o que caberia aí dentro de cada tipo de instalação e saber se está coerente, né? Então também ver se está coerente com o tamanho da instalação. Então daí ó, os condutores, caixa de passagem, tomadas, circuitos, aterramentos, padrão de entrada, então tudo separado aí também para ficar fácil depois de mexer nesse orçamento. Aí por fim, né, então a gente tem a prancha com todos aqueles elementos, então com todos esses elementos. E temos a planilha orçamentária e também tem daí o memorial descritivo, né? Então aí memorial descritivo um pouco mais simplificado, que é esse aqui. Então, falando das instalações elétricas, então o que a empresa licitante deve fazer, como que é feita a ligação através dos eletrodutos, ó, através de uma ligação subterrânea com eletrodutos de 1 polegada, o que deve ser ligado no quadro de distribuição, como é que vão ser feitos o embutimento aí dos eletrodutos, quais são as normas que têm que ser verificadas, então tudo condizente com as normas da ABNT, priorizando aí as melhores práticas de engenharia, né? Aqui a questão de verificar, né, a utilização de curvadores, quando você vai utilizar eletrodutos rígidos, utilização, né, também a execução da instalação feita por profissionais que são qualificados e capacitados, né, sobre aqui a enfiação, como que deve ser feito a parte de enfiação dos condutores, de acordo com o projeto e de acordo com as normas, né, e utilizando apenas materiais que são aprovados pelo Inmetro. Aqui eu descrevo um pouquinho de cada tipo de iluminação, ó. Então, iluminação externa por refletores 50 watts, acionados por relé fotoelétrico, a iluminação do salão, utilizando luminárias tubulares LED 18 watts, iluminação interna por lâmpadas de 40 watts, fluorescente, lâmpadas compactas, base E27,
arandelas para passagem coberta, né, sendo do tipo triangular, ou outras aqui do tipo blindada, né, tipo tartaruga blindada, com lâmpadas LED de 13,5 watts. Sobre os materiais, né, materiais de primeira classe, como que é o padrão de entrada. Então aqui, no caso, o fornecimento da eletricidade será da CPFL, com padrão de entrada bifásico, condutores de 16 milímetros, poste concreto duplo T, tipo caixa incorporada, sem multi-100, ou um poste de concreto duplo T, 90 Dan, com caixa sobreposta. Então, até deixando, vamos dizer assim, a escolha de quem for executar o tipo de padrão, mas os dois estão dentro das normas previstas da CPFL. Além disso, né, aí também falando que o poste de entrada deve ter os dispositivos de proteção, contra surtos e tudo mais. E também fala um pouquinho aqui do sistema de SPDA, aqui um pouco mais genérico sobre o sistema de SPDA, principalmente falando que tem que estar de acordo com a NBR, né, e que muitas das vezes, às vezes é solicitado um laudo de medição, né, atestando que a resistência de aterramento está 10 ohms, ou, dependendo do tipo de instalação, nem é feito isso. Então, depende do prédio que você está fazendo o projeto, tem que verificar se tem a necessidade do SPDA ou não, ou se só os dispositivos de proteção contra surto suprem, e é isso aí também você descreve no memorial conforme a necessidade, né? Então, isso aqui é um projetinho, né, com basicamente todas as partes que a gente tem